Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021 da Rumo Logística. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ricardo Levin, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Levin, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2021. Vamos começar com alguns destaques de ESG. Mais uma vez, a Rumo apresenta no trimestre uma redução relevante no consumo de diesel por TKB. Esse é o principal driver para as reduções de emissão de CO2. Nossa meta de longo prazo prevê redução de 15% nas emissões até 2023. Outra parte importante da nossa agenda é a diversidade. Concluímos recentemente uma reestruturação do Conselho de Administração, que agora passa a contar com 2 mulheres, ou 20% do total de membros. Além disso, estamos comprometidos com o objetivo de ampliar a participação das mulheres em todos os níveis da organização. No mês de abril, a Rumo concluiu de forma pioneira sua primeira emissão de uma debênture vinculada a metas de sustentabilidade, reforçando cada vez mais o nosso compromisso e transparência em relação às pautas de ESG. Por fim, esperamos publicar nosso relatório de sustentabilidade no mês de junho, trazendo importantes avanços em nossa agenda sustentável. No próximo slide, vamos passar pelos principais destaques do resultado. A Rumo teve boa performance nas principais métricas nesse primeiro trimestre. Apesar da entrada tardia da safra de soja, os volumes consolidados cresceram quase 13%. O melhor cenário de mercado e os maiores preços de combustível permitiram uma expansão de 5,9% nos yields. Também iniciamos em março a operação no terminal de São Simão, inaugurando a atuação nos mercados de Goiás e Tocantins. Com isso, o EBITDA alcançou R$ 832 milhões, crescimento de 44% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Ao longo do primeiro trimestre, realizamos o pré-pagamento das Senior Notes que venciam em 2024. Essa operação, além de diminuir o custo médio da dívida, trouxe ganhos no resultado financeiro, devido ao desmonte parcial do swap atrelado à dívida. Assim, o lucro líquido do primeiro trimestre de 2021 foi de R$ 175 milhões, contra o prejuízo de R$ 274 milhões no primeiro trimestre de 2020. No próximo slide, vamos falar mais dos resultados operacionais. Falando sobre o nosso resultado operacional, no primeiro trimestre de 2021, vemos que a maior contribuição do crescimento de volume veio da Operação Norte, que cresceu 16,4%. Na Operação Sul, onde historicamente a safra entra depois do Mato Grosso, a safra iniciou apenas em março, o que limitou o seu crescimento a 2%. Quando olhamos para o mix, além da performance de grãos, que cresceu 9%, destacamos fertilizantes com crescimento de 44%, combustíveis 26% e celulose com quase 20%. O próximo slide mostra nosso resultado para o negócio. A expansão do EBITDA em 44% foi sustentada pelo crescimento de 42% no resultado da Operação Norte e de 67% na Operação Sul. O maior ganho na Sul está atrelado a 3 fatores. Primeiro, a ganhos de tarifa, principalmente em razão de uma concentração dos volumes no mês de março, quando as tarifas são maiores. Segundo, ao mix de cargas com maior contribuição de açúcar. E terceiro, a melhores preços no Rio Grande do Sul, que havia sofrido bastante no ano anterior com a quebra de safra. Como consequência, houve ganhos expressivos de margem em ambas as operações. Agora, vamos passar para o resultado financeiro. O resultado financeiro apresentou melhora significativa em relação ao primeiro trimestre de 2020, em razão do pré-pagamento das outorgas realizadas em setembro do ano passado e do efeito extraordinário do desmonte dos swaps, referentes ao pré-pagamento das Senior Notes de 24, que gerou um efeito positivo no resultado da empresa de cerca de R$ 204 milhões. Com o melhor resultado operacional e a melhora do resultado financeiro, o lucro líquido alcançou R$ 175 milhões, contra o prejuízo de R$ 274 milhões no mesmo período do ano passado. No próximo slide, vamos ver um pouco mais dos efeitos do pré-pagamento das Senior Notes de 24.
O custo all-in da Senior Notes de 24 estava em aproximadamente 144% do CDI. Em emissões mais recentes, a Rumo conseguiu fazer captações no mercado local em taxas próximas a 110% do CDI. Como resultado desse pré-pagamento, o perfil da dívida melhorou com o aumento da duration e um custo médio sensivelmente menor. A liquidação antecipada da dívida e, consequentemente, do swap atrelado a essa dívida trouxe impacto líquido de aproximadamente 204 milhões no resultado da empresa. No próximo slide, vamos ver como ficou o endividamento e o cronograma de amortização das dívidas. Fechamos o primeiro trimestre de 20 com dívida líquida de 2 vezes EBITDA, com destaque para a redução da dívida bruta. Conforme já dito, o pré-pagamento do bond 24 melhorou o cronograma de amortização da dívida com uma menor concentração no curto e médio prazo, permitindo a execução do plano de investimento ao longo dos próximos anos. Os próximos slides mostram um cenário para o mercado de soja e milho. Com relação ao mercado de soja, em 2021, segundo as projeções da Agroconsult, o Brasil deverá ter uma safra recorde de 137 milhões de toneladas, aumento de 11 milhões de toneladas em relação a 2020, dos quais 85 milhões devem ser exportados. Para o Mato Grosso, segundo a consultoria, é projetado um aumento de 2 milhões de toneladas nas exportações, o que deve estender a janela de colheita até julho. No Rio Grande do Sul, é esperada a forte expansão da produção, 8,3 milhões de toneladas, recuperando-se da quebra de safra de 2020. E em Goiás, estado que passou a ser atendido pela Rumo em março, a produção é estimada em 13,4 milhões de toneladas. Os níveis de comercialização e contratação de volume estão bastante avançados, trazendo boas perspectivas para o segundo trimestre. No próximo slide, falaremos sobre o milho. Para o milho, segundo a G-Rural, temos um cenário menos favorável, onde é esperada uma redução de 8 milhões de toneladas na produção do país e uma queda de 6 milhões de toneladas no volume de exportação. Para o Mato Grosso, espera-se uma redução de 1 milhão de toneladas nas exportações em relação ao ano anterior. No Mato Grosso do Sul e Paraná, a produção é estimada em 20 milhões de toneladas. E em Goiás, a produção pode atingir 11 milhões de toneladas, o que representa uma oportunidade adicional de volume, dada a expansão geográfica recém-consolidada. A contratação de volume de milho para o segundo semestre é sensivelmente maior do que estava negociado à mesma época de 2020. Porém, os volumes do quarto trimestre serão mais desafiadores em razão do menor nível de disponibilidade para exportação. Me acompanhem para o próximo slide para falarmos sobre o cenário de rentabilidade do produtor e aumento da demanda chinesa por grãos. Quando analisamos a rentabilidade do produtor nos últimos anos, observamos um aumento de 10 vezes na rentabilidade do milho e em mais de 3 vezes na soja nos últimos 4 anos. Portanto, sob o ponto de vista de oferta, devemos continuar com recordes de safra nos próximos anos, em razão dos maiores investimentos em produtividade e expansão de área. Já sob o ponto de vista de demanda, observa-se a recuperação da demanda chinesa para o soja e, ao mesmo tempo, a China começa a se tornar um importante importador de milho, o que aumenta consideravelmente a demanda global pelo grão. Esses dados mostram a necessidade de logística eficiente e competitiva para a agricultura brasileira, consolidando cada vez mais a tese de investimentos da Rumo. No próximo slide, falaremos sobre o Porto de Santos. Ao longo dos últimos calls, temos dado ênfase nas melhorias de capacidade e infraestrutura do Porto de Santos. Dessa vez, quero reforçar as entregas que temos prevista para os próximos meses e que irão transformar o acesso ao porto, melhorando em muito sua eficiência e produtividade. No início de junho, devemos entregar as obras do corredor de exportação, a do Macuco e a terceira linha de Paquetá. O Terminal 39, do qual somos sócios, também está entregando nesse mês a primeira fase de investimentos relativas à sua renovação antecipada, passando a acessar com exclusividade o berço 37. Com isso, passaremos a ter um porto muito melhor e mais eficiente. No próximo slide, falaremos da malha central.
Como já divulgamos, desde março, o terminal de São Simão já está operacional, o que deve gerar volumes crescentes ao longo do ano. Ao mesmo tempo, a construção do terminal de Rio Verde segue avançando, e ao longo do segundo semestre, será possível ter uma relevante expansão da capacidade instalada em nossos terminais. Com isso, a Rumo se posiciona com muita competitividade no mercado de grãos, o que deve gerar ganhos de volume relevantes ao longo dos próximos anos. Para fechar a apresentação, gostaria de abordar uma novidade do nosso negócio de contêineres. A Klabin, que já é uma importante cliente da Rumo, começa a operar de forma complementar com o transporte de contêineres, através de um contrato de longo prazo com a Brado. Esse contrato criará uma demanda para o transporte de cerca de 30 mil contêineres por ano, o que reforça a diversificação de cargas com a escala atrativa para a ferrovia, além de contribuir para a substituição de caminhões, com consequente redução das emissões de CO2. Com isso, encerro minha apresentação e ficamos disponíveis para o Q&A. Obrigado. Senhoras e senhores, agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é de André Achen, do Itaú. Por favor, senhor Achen, faça a sua pergunta. Olá, Levi, muito obrigada por responder minha pergunta, obrigada por apresentar os resultados. Minha primeira pergunta tem a ver com volumes. Tivemos um grande atraso na safra de soja esse ano. Isso afetou os volumes no primeiro trimestre. Como vocês estão vendo o segundo trimestre desse ano, considerando esse atraso da safra? Ainda nesse assunto, eu também gostaria de saber como estão vendo a safra de milho mais para frente no ano. Estamos com uma expectativa muito mais baixa e essa é a minha primeira pergunta sobre volumes. A segunda é sobre a malha central. Você passou alguns números que parecem ser muito mais altos do que esperávamos, um ramp-up considerável. Você acha que isso vai se estabilizar até o final do ano? Ou isso vai aumentar com a evolução da malha central? Olá, André. Eu vou responder a primeira parte da pergunta e depois o Levin pode complementar com relação ao milho e à malha central. Com relação à soja, esse ano tivemos uma safra recorde. Sim, houve um atraso, você tem razão. Então, conseguimos ter mais volume a partir de março. Então, existe aí uma boa disponibilidade de soja para o segundo trimestre. Como já divulgamos, estamos bem avançados em termos dos acordos e comercialização de grãos, estamos muito bem, então acreditamos que vamos ter volumes bons ao longo do segundo tri desse ano. Com relação ao milho, vou passar para o Levin. Obrigado, Gustavo. Oi, André. Com relação ao milho, vamos ter uma safra considerável. De acordo com a Agroconsult, devemos ter um aumento de 8 milhões de toneladas no Brasil, 6 milhões para exportação. O Mato Grosso deve ter uma redução de 1 milhão, que me parece conservador. Então, é importante dizer que esse ano a janela de exportação vai ser mais curta para o milho, devido ao atraso na safra de soja, como você disse,
E também é importante notar que esse ano com relação à safra do milho, estamos 2 vezes mais contraídos do que estávamos no mesmo período. Temos 2 vezes mais acordos de take or pay esse ano. A contratação está dobrada, então devemos ter um bom segundo trimestre. A questão é que no quarto tri ainda há muita incerteza. Essa incerteza é devido não apenas ao atraso da safra de soja, mas também a condições climáticas. A questão climática mais o atraso da safra afetou a comercialização de milho. Então, ainda há muito volume para ser vendido no quarto tri. Então, essa é a resposta sobre o milho. A segunda era com relação à malha central. André, não sei se você se lembra, no terceiro tri, nós oferecemos uma tabela com dados sobre todos os terminais. São Simão, que estaria operacional no primeiro tri desse ano, que foi o que fizemos, e o segundo, sobre o qual falamos, foi Rio Verde. Rio Verde deve estar pronto em breve, então vamos aproveitar a safra do milho. Vamos conseguir já usar esse terminal no segundo semestre do ano. Temos uma capacidade enorme, só para te dar uma ideia, nós temos uma capacidade 2 vezes maior do que tínhamos em Rondonópolis antes das melhorias que fizemos lá. Então, mas nós não vamos começar a usar toda a capacidade. O que eu posso dizer é que é um ramp-up considerável e vamos usar uma boa capacidade no segundo semestre do ano, lá em Rio Verde já. Só para complementar, André, nós vamos divulgar hoje, após o fechamento do mercado, os nossos volumes para abril. E aí você vai ter uma ideia melhor da velocidade de aumento dos volumes na malha central. Ainda estamos falando apenas do terminal de São Simão. Então, o Ricardo fez um comentário correto. É claro que essa capacidade vai aumentar depois da entrada do terminal de Rio Verde, mas também teremos aí um crescimento considerável a partir de março. Então, março e abril no terminal de São Simão. Ok, perfeito. Muito obrigado. Ficou claríssimo. Obrigado, André. A próxima pergunta é de Lucas Barbosa, do Santander. Pode prosseguir, Lucas. Boa tarde a todos. Levin, Gustavo, parabéns pelos resultados e obrigado por responder minha pergunta, que é sobre yields. Como vocês estão vendo os yields no segundo tri? Qual vai ser a magnitude com relação à expansão ano a ano? Você poderia comentar também com relação às suas expectativas para o terceiro tri desse ano? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Eu vou responder sua pergunta. Lucas, muito obrigado por participar do call. Vamos falar sobre os preços para o segundo tri. Os preços totais vão depender um pouco dos preços de combustível. Mas como você disse no último call, no primeiro semestre do ano, considerando o transporte de soja, estamos muito bem posicionados em termos de take or pay. Então, acreditamos que os preços de combustível vão continuar no nível bom. E você falou sobre o segundo tri e qual era a outra parte da sua pergunta?
yields. Como eu falei para o André, o terceiro TRI já tem um bom volume de acordos take or pay. Como eu disse, para o segundo semestre, temos o dobro de contratos take or pay do que tínhamos no segundo semestre de 2020. Mas isso está concentrado no terceiro TRI. Então, temos bons volumes, bons preços, tudo dependendo, é claro, dos preços de combustível. Agora, no quarto TRI, ainda é muito cedo para falar, porque ainda há muitas incertezas devido às condições climáticas, ao atraso da safra, à comercialização também, que foi interrompida. Então, temos aí só esse cenário para o terceiro TRI desse ano. Perfeito, muito obrigado, ficou claro. Obrigado, Lucas. A próxima pergunta é do Rogério Araújo, do UBS-BB. Rogério, por favor, prossiga com sua pergunta. Oi, Levin. Oi, Gustavo. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelos resultados. Tenho algumas perguntas. Primeiro, com relação à receita de take or pay, vocês poderiam falar sobre as negociações de take or pay do primeiro TRI? Como que isso aconteceu considerando o atraso da safra em fevereiro? Vocês já podem falar qual é a receita que foi reconhecida de take or pay nesses resultados, mais ou menos? E também, a minha segunda pergunta é que parece que a Rumo aumentou a participação no corredor norte no primeiro TRI. Vocês poderiam falar sobre a negociação com as tradings e esse volume de take or pay que foi fechado no primeiro semestre do ano? Vocês já têm alguma ideia com relação ao qual mais barato vai ser usar a sua malha ferroviária ao invés do corredor norte, quando vocês estiverem lá perto da região de Sorriso, Lucas do Rio Verde? Como é que está aí a competitividade entre sul e norte no momento? Essas são as minhas perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Obrigado pelas perguntas. Você pode ver na divulgação que o take or pay no primeiro trimestre é um pouco mais do que 100 milhões de reais. Isso está na receita e no capital de giro também, está refletido nos dois. As negociações com as trading foram como sempre são, assinamos os contratos. Não tem nenhuma grande discussão com eles. Se não pudermos transportar, aí devemos o take or pay para eles. Mas foi um pouco mais de 100 milhões de reais. Com relação à segunda parte da sua pergunta, o Gustavo vai responder. Sim, obrigado, Ricardo. Rogério, você tem razão. Nossa participação de mercado no primeiro TRI foi muito boa. Você se lembra que implementamos uma nova estrutura comercial que é responsável por toda a empresa. Aumentamos o foco na relação comercial com os clientes e isso nos permite negociar os acordos de take or pay com antecedência, o que nos permite a ter mais volume vendido para janeiro, que gera um take or pay. E também reflete a melhoria das condições de mercado que vimos quando estávamos fazendo essas negociações com os clientes. Todo mundo sabia que os preços dos combustíveis estavam subindo e era muito importante explicar a nossa competitividade com relação aos caminhões. Diferentemente do que aconteceu no ano passado,
as tradings tinham uma visibilidade melhor dos volumes, então não houve nenhum problema com os off-takers fora do país. A comercialização ocorreu bem, transporte ferroviário tende a ser mais baixo, principalmente depois desse equilíbrio, considerando os preços do combustível. O que vai acontecer nos próximos tris vai depender do mercado, mas nós estamos muito bem posicionados. A nossa estratégia comercial é sólida. Vamos ver o que vai acontecer com os preços dos combustíveis. Dependendo, teremos um bom desempenho ao longo de todo o ano. Muito obrigado. Com relação a volumes publicados, eles incluem o take or pay que não foi transportado, mas foi pago? Não inclui não. Nós só reconhecemos os take or pay em outras receitas, mas não afetam yields nem volumes transportados, porque os volumes não foram transportados. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado, Rogério. A próxima pergunta é do Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Vitor, pode prosseguir. Olá, parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntas. A primeira tem a ver com a malha central. Pensando nessa operação, vocês falaram do terminal de São Simão, que é um terminal relativamente pequeno, 1,5 milhão de toneladas de capacidade, uma margem de 46%. Então, a minha pergunta é, quando vocês abrirem o terminal de Rio Verde no terceiro TRI, com mais milhões de capacidade e considerando os custos fixos, podemos dizer que talvez a malha central vai chegar à mesma margem da malha do norte? E a segunda pergunta é, podem nos atualizar com relação ao licenciamento ambiental do projeto de Lucas do Rio Verde? Muito obrigado pelas perguntas, Vitor. Eu vou falar sobre as margens, mas não posso te dar um número. O que eu posso te dizer é que as margens da malha central vão ser iguais ou mais à da malha norte. Nós sempre dissemos que temos ganhos de escala aqui. Então, quando estivermos totalmente operacionais em Rio Verde, temos ali uma distância maior do que São Simão. E aí teremos margens iguais ou até melhores do que a malha norte. Com relação à licença ambiental, estamos trabalhando nisso. Como dissemos anteriormente, a licença está sendo discutida pela Secretaria do Meio Ambiente local e estamos envolvidos nessa discussão. Então, o que eu posso dizer agora é que estamos envolvidos na discussão e ela está indo muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. A próxima pergunta é de Stephen Trent, do Citibank Group. Stephen, por favor, prossiga com sua pergunta. Boa tarde, senhores, e muito obrigado por responderem minhas perguntas. São duas rápidas. Quando pensamos no longo prazo e nos investimentos incrementais ao longo prazo, vocês têm alguma ideia com relação a se investiriam num projeto totalmente novo apresentado pelo governo? Eu sei que é um pouco injusto perguntar isso, porque não sabemos quais são todos os projetos que o governo poderia apresentar. Ou vocês prefeririam fazer investimentos graduais na malha sul, por exemplo? E a segunda pergunta
tem a ver com as condições hidrológicas em alguns lugares do sul do Brasil. Isso está afetando vocês de alguma forma? Oi, Stephen. Vou responder a primeira e vou passar a segunda para o Gustavo. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas se eu não entendi, depois da minha resposta, por favor, você pode me dizer. É claro que esse é um projeto muito importante para a empresa, com retornos muito bons, essa extensão para Lucas do Rio Verde. A nossa preferência é sempre investir em projetos com altos níveis de retorno. Porém, temos outros projetos. A sua pergunta é se eu tivesse um capital limitado, onde eu preferiria investir, seria na extensão. Com relação à Malha Sul, é um projeto interessante. As margens da Malha Sul hoje são muito mais baixas do que na Malha Norte. Mas mesmo assim, os retornos sobre o investimento no Sul são bons. Mas os retornos são mais baixos do que no Norte. Para ser objetivo, nós preferiríamos investir no Norte, mas estamos discutindo a Malha Sul para ver se chegamos a uma situação que seja interessante para que a empresa faça algum investimento. Ótimo. Fantástico. Muito obrigada. Gustavo, você poderia responder a segunda? Sim, claro. Oi, Stephen. Prazer em falar com você novamente. Com relação ao Sul, você tem razão. Nós temos duas coisas que aconteceram. Primeiro, o atraso na safra de milho, que trouxe algumas questões climáticas. Então, ainda não sabemos como isso poderá influenciar a produção. Mas, no momento, pelo menos, existem aí alguns riscos. Por outro lado, principalmente com relação ao estado do Rio Grande do Sul, que não tem safra de milho, eles só trabalham com soja. No ano passado, houve uma redução enorme. Então, a disponibilidade de soja está muito mais alta. E isso poderá ajudar o Rio Grande do Sul a compensar quaisquer perdas de milho que possamos esperar do estado do Paraná devido a condições climáticas desfavoráveis. Então, vamos ver como isso vai acontecer e se desenrolar nos próximos meses. Mas existem motivos de preocupação com relação à redução da safra de milho nos estados do Sul. Ok, perfeito, Gustavo. Muito obrigado. Um prazer falar com você também. A próxima pergunta é de Murilo Fairberger, do Bank of America. Murilo, pode prosseguir. Muito obrigado pela oportunidade de fazer a minha pergunta. Temos algumas com relação à malha central. A primeira, eu sei que é um pouco cedo para falar sobre isso, mas pensando nos yields, eles foram bem mais altos do que observamos no corredor norte, por exemplo. Eu sei que vocês não vão oferecer um guidance financeiro, mas vocês têm alguma ideia onde vão chegar esses yields no longo prazo? Eles vão ser mais próximos do que vemos no corredor norte ou mais alto? Se pudessem nos dar um pouco mais de cor a respeito disso. E a segunda pergunta, também sei que é um pouco cedo para falar sobre isso, mas se pudessem falar sobre o ambiente competitivo daqui para frente, quando vocês fizerem o ramp-up das operações, vocês provavelmente vão ter a mesma área de influência que vocês têm na malha FCA. Vocês preveem um aumento na concorrência com os outros sistemas ferroviários? Essas são as nossas duas perguntas. Obrigado. Oi, Murilo, obrigado. Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar falando sobre a malha central.
Esse é um negócio que está começando. A nossa prioridade é conseguir todo o volume que conseguirmos nessa concessão. Então, eu não gostaria de me comprometer com nenhum tipo de guidance com relação a preços. O preço não é o objetivo. A ideia é ter a maior competitividade possível para aumentarmos os volumes rapidamente. Então, no momento, estamos tentando conseguir esse volume. Os preços estão bons fortuitamente, mas esse não é o nosso objetivo. Nós acreditamos que a nossa malha seja a mais competitiva de todas. Estamos próximos ao coração da região produtiva no estado de Goiás, então estamos menos expostos aos caminhões do que a FCA. Então, naturalmente, esses volumes tenderão a vir para as nossas malhas assim que pudermos, que tivermos condições de aumentar a capacidade. Não estamos preocupados com a concorrência e acreditamos que temos as ferramentas necessárias para capturar a maior parte dos volumes. Fantástico, super claro, muito obrigado. A próxima pergunta é de Josh Milberg, da Morgan Stanley. Sr. Milberg, pode prosseguir. Olá a todos. Oi, Levin. Oi, Gustavo. Muito obrigado por responder minha pergunta. Na apresentação, vocês mostraram os diferentes investimentos que estão sendo feitos em Santos. Vocês poderiam falar um pouco mais a respeito disso? E o quanto esses projetos vão ajudá-los a superar quaisquer tipos de gargalos ao longo dos próximos anos? E se pudessem também falar sobre a situação do projeto com a BT World. Oi, Josh. Muito obrigado. Bem, vamos começar com a DP World. As coisas ainda estão evoluindo com eles, com relação ao projeto. Não vai ser anunciado até o primeiro memorando de entendimento do projeto, então ainda temos tempo para fecharmos os detalhes. Com relação a Santos, como você viu na apresentação, existem muitos projetos que vão mudar totalmente a situação em Santos. Temos a terceira linha de Paquetá, temos vários projetos que vão aumentar a eficiência do porto e também aumentar a capacidade. E como consequência, essa é uma consequência aumentar a capacidade. Santos não é um gargalo atualmente. Nos últimos 5 anos, temos feito todo o possível para evitar que se torne um gargalo. E esse gargalo não acontece necessariamente nos terminais, mas sim na entrada do porto. E é nisso que estamos trabalhando, justamente para melhorar a eficiência. No último ano, reduzimos 15 milhões lá no Porto de Santos. Isso é resultado do trabalho incrível que estamos fazendo no Porto de Santos. E esse é apenas um exemplo. Além desse projeto que mencionei, existem outros para aumentar a capacidade, como a melhoria do T39, que mencionamos na apresentação. Aumentamos a capacidade estática e a capacidade adicional também do Porto de Santos. Então, graças a todo esse trabalho que estamos fazendo, estamos mudando totalmente a eficiência e a capacidade no Porto de Santos. Talvez seja difícil mensurar, mas vocês poderiam falar sobre
a relação custo-benefício e o benefício comercial dos investimentos que estão sendo feitos? Em que sentido, Josh? Você poderia explicar um pouquinho melhor? Eu estou pensando sobre a velocidade para chegar a mercado, o tempo de turnaround. Você mencionou ganhos de eficiência. Isso provavelmente traria algum tipo de benefício de custo, né? Ah, tá, entendi. Bem, eu sempre digo que nós temos um sistema ferroviário muito eficiente. Por um lado, nós temos Rondonópolis, que é altamente eficiente. E não temos toda a eficiência que gostaríamos em Santos. Estamos trabalhando nisso. Assim que aumentarmos a eficiência, através do exemplo que eu te dei, na redução de quase 1 hora no ciclo dentro do porto, isso quer dizer que estamos reduzindo o custo e também nos tornando mais competitivos. Ao ficarmos mais competitivos, podemos brigar por mais volume em Mato Grosso, por exemplo, em Goiás. E é isso que você pode ver aqui. Reduzir custos, aumentar a competitividade, aumentar as margens, isso está diretamente relacionado com a competitividade da malha norte como um todo. Levin, você também falou sobre alguns projetos transformacionais em potencial no Porto de Santos. Ainda existe alguma oportunidade de grande escala que vocês estejam considerando? Sim. Ainda há espaço para crescer em Santos. Infelizmente, Josh, não posso falar mais sobre isso, mas ainda há espaço para aumentar tanto a eficiência quanto a capacidade no Porto de Santos. A questão da eficiência, o que eu posso te dizer é o que sempre mencionamos. T39, macuco, a capacidade para fertilizantes. Essas são áreas em que já estamos trabalhando. Estamos trabalhando também para criar capacidade adicional. E assim que tivermos mais detalhes, divulgaremos aqui no call. Ok, fantástico. Muito obrigada. Obrigada, Josh. A próxima pergunta é de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Senhor Regis, por favor, pode prosseguir com sua pergunta. Muito obrigado. Obrigado, Levin. Obrigado, Gustavo, por responder minhas perguntas. Parabéns pelos resultados. Eu gostaria de falar sobre alguns assuntos. O primeiro é com relação ao guidance. O guidance assumia 200 milhões na malha central. E para isso as operações teriam que ter 3,8, ou seja, 1 bilhão de reais de EBITDA em média pelos próximos 3 trimestres. É um cálculo de grosso modo. Mas do lado inferior do guidance já implica resultados muito fortes para os próximos 2 tris, fazendo os ajustes da malha central. É claro que o EBITDA da malha central vai ser por volta de 200 milhões, senão seria muito maior. O que eu queria perguntar é se vocês veem uma probabilidade alta de vocês obterem esse resultado ou isso vai depender da safra de milho no quarto tri? E a segunda é com relação à sazonalidade. Vocês esperam uma concentração alta agora no segundo tri?
Então, essa é a primeira pergunta. Um pouco de matemática para entender como vocês chegaram ao guidance. O segundo assunto, aliás, são duas rápidas sobre capacidade. Se vocês têm capacidade ociosa agora, ou se para acrescentar volumes vocês vão precisar de mais trens. E se isso viria principalmente das tarifas e volumes. E, por último, o capital de giro ficou bem negativo esse TRI. Houve algum motivo específico para isso? Talvez o início dos novos terminais? E como vocês vão administrar isso? Obrigado. Obrigado, Regis. Eu vou responder a primeira e depois vou passar a palavra ao Gustavo. Com relação ao guidance, não houve nenhuma alteração, não há nenhuma alteração que gostaríamos de fazer agora. Nós sabemos que houve uma redução enorme na safra de milho, mas, como eu disse, estamos prevendo bons segundo e terceiro trimestre. Mas ainda é muito cedo para falar sobre o quarto trimestre, porque há muitas incertezas. Mas nesse momento não temos nenhum motivo para mudar o guidance. Então, você falou qual é a probabilidade? Eu acreditamos que vamos chegar ao guidance, mas se houver qualquer mudança que seja necessária, comunicaremos isso ao mercado, mas não é o caso agora. Agora, Regis, uma coisa importante é que na malha central, não só na malha central, mas considerando a diversidade de carga que temos flexibilidade. Temos açúcar que podemos transportar, volumes que vêm do norte, que atualmente vem da malha central. Esse é o nosso primeiro ano de operação da malha central. E, por enquanto, não vamos mudar nada. Mas, se acharmos que algo deve ser mudado, comunicaremos ao mercado, ok, Gustavo? Bem, vou começar falando sobre capacidade, Regis. A coisa mais importante a ser entendida é que aumentamos os volumes no primeiro TRI, apesar de que, como mencionamos, a safra sofreu um atraso. Então, isso mostra a força da capacidade da empresa atualmente. E também operamos o primeiro TRI com uma contribuição baixíssima da malha central. Nós acreditamos que a partir do segundo TRI, teremos uma contribuição maior vindo da malha central e aproveitando as capacidades que estão se acumulando nessa concessão, vamos ter também trens mais longos, o que aumentará a capacidade, e tudo isso vai atender esses investimentos que o Ricardo mencionou. E ainda podemos acrescentar a extensão de Rondonópolis que fizemos no ano passado. Então, acreditamos que temos as condições necessárias para atender um crescimento ainda maior nos próximos tris. Além disso, você perguntou sobre as tarifas. Acho que já falamos um pouco sobre isso. Vai depender do mercado e dos preços de combustível. A boa notícia é que temos mais volume contratado do que o ano passado, mas isso ainda está sujeito a volatilidades que possam vir do mercado. Com relação à sua última pergunta, que foi sobre capital de giro, você tem razão. Houve, sim, uma saída esse ano menor do que
à do ano passado, e um dos motivos que contribuíram com esse aumento na saída no capital de giro foi o reconhecimento do take or pay. Como o Ricardo disse anteriormente, nós reconhecemos mais ou menos 100 milhões de reais de take or pay. Isso vai se tornar caixa no segundo TRI. Então, excluindo isso, muito provavelmente você vai ter os níveis que vemos normalmente. Não houve nada extraordinário, mas com relação ao capital de giro, meu comentário seria que para o segundo trimestre, definitivamente, esperamos ter todo o reconhecimento dos take or pay que foram feitos no primeiro TRI em caixa. Ficou muito claro. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Levin. Com isso, concluímos a nossa sessão de perguntas e respostas. Agora, passo a palavra ao senhor Ricardo Levin para fazer os seus comentários de fechamento. Senhor Levin, por favor, prossiga com seus comentários. Eu gostaria de agradecer a todos por sua participação. Tivemos um trimestre muito bom. Como eu disse aqui no call, esperamos ter um segundo e um terceiro tris muito bons. Um pouco de incerteza para o quarto, mas mesmo assim, ainda estamos positivos com relação ao mercado em 2021. Muito obrigado a todos por sua participação e nos vemos no próximo call. Até logo, muito obrigado. Com isso, concluímos o call de divulgação de resultados da Rumo. Muito obrigado por sua participação. Tenha um ótimo dia.